Na sociedade moderna, muitas vezes temos de lidar com a grosseria. Há muito tempo ela é uma doença crônica de muitas pessoas, que não pode ser curada. Somos grosseiros em todos os lugares, seja no ponto de ônibus, na fila para comprar ingressos para o teatro, na loja e, às vezes, até na própria casa. Como podemos combater a grosseria sem chegar a ela? De acordo com a socióloga Nadezhda Kazarinova, a grosseria é um tipo de violência, uma invasão do território de outra pessoa. E se a sociedade carece de respeito pelo indivíduo em um nível básico, há a sensação de que os limites do que é permitido em relação a outra pessoa simplesmente não existem. A grosseria sempre foi considerada uma característica das camadas mais baixas da sociedade. Não é à toa que, no dicionário de Vladimir Dal, a mula é um apelido para um lacaio, servo ou vilão. Não é alguém que está condenado a ficar entre um cavalheiro e um plebeu, comenta Nadezhda Kazarinova. Na frente deste último, ele parece quase um barão, mas não é. O grosseiro demonstra o status de uma pessoa perigosa, que pode ser desrespeitada, mas deve ser temida. Daí a grosseria, o ridículo e outras manifestações de agressão. Ele é um inimigo tanto dos que estão abaixo dele na escala social quanto dos que estão acima, e se comporta de acordo com isso. Etapa 1. Entender. Para desenvolver as melhores táticas para lidar com um grosseiro, você deve primeiro entender as razões do comportamento dele. Os motivos podem variar, mas quase sempre se referem à falta de autoestima, ao desejo de se afirmar ou de provar sua força aos outros. O grosseiro compensa a fraqueza interior, conquista o espaço da vida por meio da colisão com os outros, explica Nadezhda Kazarinova. Ou ele testa os limites do que é permitido. É assim que as crianças pequenas se comportam com os seus pais. Posso fazer isso com você? E assim? À primeira vista, isso é uma demonstração de força, mas vem da insegurança, diz Katerina Dubovskaya. A grosseria é frequentemente usada para escapar de situações de comunicação desconfortável, para fugir de esclarecimentos sobre relacionamentos, reclamações de superiores ou momentos embaraçosos. Porque eu deveria entender um grosseiro em vez de me defender dele. A compreensão nos protege de várias maneiras e nos ajuda a não levar a grosseria para o lado pessoal. Você deve se lembrar de que muitos casos de grosseria não se aplicam a você pessoalmente. Então, em primeiro lugar, porque ficar chateado. E, em segundo lugar, é mais fácil responder a ataques impessoais, explica Ekaterina Dubovskaya. Etapa 2. Ganhar distância. A maioria das pessoas se sente assim. Um comentário espirituoso chega até nós quando a pessoa grosseira já desapareceu na esquina. É um golpe doloroso para a autoestima, mas responder ao agressor a todo custo não deve ser um fim em si mesmo. O fato é que a grosseria não implica em diálogo. Ela é destrutiva para os relacionamentos. A grosseria indica uma falta de contato entre as pessoas, adverte Ekaterina Dubovskaya. Duas pessoas que tentam resolver um conflito dessa forma estão percorrendo caminhos paralelos. A cura preventiva para a grosseria das outras pessoas é desenvolver a autoestima e, acima de tudo, o respeito por si mesmo. Uma tática eficaz é a distância correta. O grosseiro não deve ter medo e muito menos demonstrar seu medo. Lembre-se de que o objetivo principal dele é envolvê-lo em um diálogo, baseado nas regras dele. Ama porque ele se sente impune pelo fato de sua vítima não poder quebrar imediatamente essas regras, comenta Nadezhda Kazarinova. A capacidade de construir uma estrutura que não possa ser violada é uma característica importante de um adulto, observa Ekaterina Dubovskaya. Etapa 3. Mudar o cenário. Nesse caso, o principal é transmitir claramente ao grosseiro a ideia de que ele não tem o direito de se comportar dessa maneira com você. É claro, sem agressividade e ataques. A psicóloga Anna Mstislavskaya sugere considerar essa situação do ponto de vista da análise transacional. De acordo com a análise transacional, cada um de nós tem 3 estados de eu: pai, adulto e criança. Na posição de pai, estamos acostumados a instruir os outros, a mostrar-lhes o que é bom e o que é ruim. Mas não devemos nos esquecer de que o pai não apenas critica, pai crítico, mas também corrida dos outros, pai atencioso. A resposta do pai crítico à grosseria e: o que você pensa que está fazendo? Como pode me tratar assim? Essa reação não leva a um diálogo mais construtivo. O pai atencioso quer ajudar o outro, tentando entender suas necessidades. Essa é uma abordagem mais construtiva. Na posição de um pai atencioso, podemos dizer: vejo sua insatisfação com meu comportamento, sinto muito. Ou podemos usar a frase um tanto manipuladora: como posso ajudá-lo? Dessa forma, mostramos nossa força e, ao mesmo tempo, não caímos na grosseria. Quando confrontado com uma pessoa grosseira,
É mais provável que um adulto evite o conflito direto ficando em silêncio ou pedindo desculpas, dependendo da situação, sem desculpas. Estando no estado adulto, somos capazes de entender o que motiva uma pessoa e por que ela é tão rude conosco. Em um estado infantil, criança, é improvável que consigamos resistir a um grosseiro. O desejo de nos proteger a todo custo nos levará à agressão, e isso só levará a uma escalada do conflito. Portanto, e se quisermos mostrar à outra pessoa que não temos permissão para ser rudes, é melhor nos orientarmos para a posição de um adulto ou de um pai atencioso. Não tem forças para ficar calado. No manual Como se proteger da grosseria. 7 regras simples. A psicóloga Vladinata Petrova descreve técnicas verbais de autodefesa na comunicação com pessoas grosseiras. Aqui estão algumas delas. Todas as situações em que você é atacado são semelhantes. O agressor se apropria do direito de nos julgar e invadir nossa vida. Qualquer agressor, não importa quão elevada seja sua posição, pode ser colocado em seu lugar apontando para ele a discrepância entre seu status real e o papel que ele atribuiu a si mesmo. Com que base você está me fazendo essas perguntas? Com que base você está me examinando? Ponto e vírgula. Se lhe disser algo obviamente desagradável, mas você tiver dificuldade em encontrar palavras para expressar o que exatamente está magoado e com o que exatamente não concorda, pergunte: isso é uma pergunta? Isso é uma afirmação? Ou isso é uma indicação? Dependendo do que for mais parecido com uma réplica com conteúdo desagradável. O que fazer se a comunicação desagradável for prolongada e o agressor não o deixar em paz? Nesse caso, você deve fazer uma pergunta à pessoa grosseira com um verbo na voz passiva, como, por exemplo: o que faz você dizer isto para mim? O que fez você fazer isso? Essa técnica é uma variação do método que coloca o agressor no comando. Ao fazer essa pergunta, você mostra ao agressor que ele se tornou um joguete de suas próprias paixões, que o controlam. Se você deseja admoestar alguém que se comportou de forma desrespeitosa com você, não reprove o oponente com ações e qualidades que não podem ser visualizadas pela visão ou audição. Se você disser: você não deveria levantar a voz para mim, esse é um comentário substantivo. Ou, por exemplo: por favor, não fale de mim na terceira pessoa se eu estiver na mesma sala. Se você disser: pare de ser grosseiro, estará atribuindo ao seu interlocutor ações que são visualmente inimagináveis, abstratas cujo conteúdo real é discutível. O fato de seu agressor estar sendo feio ou grosseiro é apenas sua opinião pessoal. Priorize os relacionamentos em geral. Todos os nossos especialistas concordam em uma coisa: a agressão verbal como resposta à grosseria é um extremo e não é a melhor saída. E ela só funciona em situações que são desligadas da vida. Depois de colocar no lugar uma garçonete mal educada ou um grosseiro no metrô, podemos nos sentir satisfeitos por um momento e nunca mais ver o agressor. Mas em situações de relacionamentos de longo prazo, com colegas ou parentes, esses métodos não são construtivos. É necessário entender que uma situação de conflito sempre significa falta de entendimento mútuo. Nesse caso, você precisa se afastar por um tempo para perceber suas causas. Se for importante para você estabelecer a comunicação, vale a pena mostrar à pessoa que você a entende, passando da posição de criança ofendida para a de adulto sensata. Aconselha a Anna Mstislavskaya. Quer demonstrar ao seu parceiro que esse comportamento com você é inaceitável, mas faça a si mesma uma pergunta: você realmente quer que ele mude de comportamento ou está apenas ofendida porque ele foi rude? Se você estiver emocionado, diga que está ofendido, em vez de atacar a pessoa. A resposta: tente sentir o que exatamente está por trás dessa grosseria. Porque uma pessoa próxima a você é tão, repentinamente, rude. Provavelmente, você revelará os motivos profundos do comportamento dele, que não se relacionam apenas a uma situação específica, mas ao relacionamento como um todo. E, então, pergunte: você provavelmente sabe como eu poderia resolver a situação para que você não queira ser rude comigo. Diga-me o que você espera de mim. Dessa forma, daremos um passo em direção a um diálogo aberto. Especialistas: Nadezhda Kazarinova, socióloga, autora do estudo Burishness and Insults as Communicative Practices. Helena Petrovskaya, filósofa, editora-chefe da revista Bluehouse. Anna Mstislavskaya, psicóloga consultora, especialista em análise transacional. E Katerina Dubovskaya, psicóloga social.